Ok, gente, estamos aqui para as previsões do capítulo 305 de Blue Lock. E como na semana passada tinha vindo uma mensagem, enquanto eu tava gravando o vídeo é que eu percebi que tinha uma notícia sobre isso. Eu tava editando o vídeo, aí eu adicionei mais um áudio para explicar a mensagem de que na verdade o capítulo já tinha meio que sido revelado um pouquinho, que ia ser sobre o Sag realmente, sua família e tal. Como deu certo, realmente acabou acontecendo. Eu acreditei que essa semana fosse ter algo nesse sentido também, e temos, ok? Temos... Eu espero, né, que a partir das próximas semanas possamos ter essas préviazinhas do capítulo, que aí fica mais fácil de tentar teorizar sobre o tema. É legal tentar imaginar? Sim. Mas na maioria das vezes eu erro, então pelo menos vamos ter aqui as prévias, que aí é mais fácil de pelo menos idealizar, né, o que o capítulo deve ser sobre. Bem, como sabemos aí, a partir do capítulo 304, o título desse capítulo 305 é X23, X23 ou vezes 23. Eu não sei exatamente como interpretar, tá parecendo mais vezes 23 do que X23, tá bom? Vezes 23, mas mesmo assim, nós temos aqui a prévia deixada pro capítulo 305, ok? Eles estão mirando a vitória no campeonato mundial sub-20. Os egoístas seguem com o seu próprio treinamento especial. Olha, se o título do capítulo é vezes 23 ou X23 aí, eu não sei. Só chegando no capítulo pra me ter certeza, velho. Não tem como ter de forma tão clara. Eu tô meio na dúvida, sendo meu honesto, se é X23 ou vezes 23. Se alguém tiver a informação corretíssima, coloca aqui nos comentários. Mas, se o capítulo tá falando sobre o número de personagens que já foram classificados até agora, e as prévias estão falando sobre os egoístas seguirem com o seu próprio treinamento especial, a única coisa que se dá a entender é que realmente teremos uma explicação maior sobre essas cartas enviadas para os garotos, ok? O Isagi recebeu uma caixa de DVD, ele recebeu uma carta também e ele recebeu uma passagem. A maioria dos meninos aqui estão em diferentes situações no final do capítulo 304, né? Enquanto o Shigiri tá numa cama, o Kurigami tinha acabado de fazer seu treinamento e o Bashira tá na caixa de correio, sabe? Então eu fiquei meio que assim me questionando, cara, vamos tirar só a pressuposição básica. O que chegou pro Isagi não foi uma foca em caixa? Por que os meninos estariam só com a carta, sabe? E ainda mais tirando por base o primeiro quadro, que é o do Bashira. O Bashira tá abrindo a caixa de correio. Não dá já pra se pressupor, pelo menos aqui na situação do Bashira, que o Bashira só recebeu essa carta, não. Porque se fosse um pacote maior, ele não ia estar retirando da caixa de correio, né? Teria sido uma entrega mais presencial ali, com o entregador vindo, bater na porta e chamar ele, que nem foi com o Isagi. Se a minha interpretação tiver correta, não sei se faz algum sentido pra vocês, mas na minha cabeça faz sentido. Se tiver correta, é possível que nem todos os garotos vão viajar, ok? É possível que esse ingresso, esse ticket, essa passagem aí que o Isagi recebeu é exclusivamente pra ele fazer algo especificamente em um lugar com um número seleto de garotos, tá bom? Pode ser os mais populares, ele, o Shidou e o Rin, pra fazer um certo tipo de merchandise. Pode ser alguma questão muito mais, vamos dizer, singular. O Isagi vai se encontrar com o Kaiser em outro lugar pra fazer também merchandise. Não é impossível de imaginar isso acontecendo. Vocês acham impossível? Eu não acho isso impossível de acontecer. E se baseando nessa prévia de que os egoístas seguem com o seu próprio treinamento especial, e também no que foi trazido ao longo desse capítulo 304, fica meio claro que, mesmo que o Ego não tenha enviado vídeos pra todo mundo, ainda assim, no mínimo, ele enviou essas cartinhas dando meio que um auxílio mínimo pra o próximo passo que eles têm que dar. Então a minha aposta pra esse capítulo 305 pode ser em duas direções. Primeiro, uma de núcleos variados e outra de núcleo focado, que seria no caso mais um capítulo focado só no Yoshi, o que eu não vou reclamar, sendo bem honesto, mas sei lá, se baseando nos últimos capítulos, né, acaba o capítulo sempre numa página que dá meio um certo indício do que vem logo a seguir, tá ligado? Tirando esse do Nag, que o do Nag foi pra encerrar o volume, então era meio aceitável, mas eu tenho um pressentimento que esse capítulo tem mais chances de ser realmente um capítulo mostrando um pouquinho
vídeo do que cada um dos garotos estão fazendo, ok? Mas, sem sombra de dúvidas, mesmo que não seja nesse capítulo, ainda assim vale a pena falar sobre o desenvolvimento do Yoshi, porque essas 2 semanas, entre aspas, aí de férias, na verdade, serão focadas para um treinamento especial, ok? E esse treinamento do Isagi especial aí envolve ele viajar para outro local. Eu não acredito que seja uma viagem nacional, ele não vai viajar simplesmente para outro lugar no Japão, não que não existam linhas aéreas para isso, mas no Japão, gente, tipo assim, se você for pesquisar aí na internet rapidamente, tu percebe que o tanto de linha de trem, o tanto de metrô que dá pra pegar no Japão é sacanagem, bicho. Tipo assim, é sacanagem. Ele não receberia uma passagem de avião se fosse simplesmente pra viajar pra outra cidade do Japão, na minha opinião. Era só, literalmente, pegar o metrô. Resumindo, é isso. No Japão é tudo muito interligado, sabe? É uma coisa que é até mais fácil no sentido financeiro mesmo. A pessoa não precisa gastar tanto dinheiro. Às vezes a pessoa, numa situação normal, né? A pessoa mora a um lugar ali que de distância de carro, meu amigo, se fosse pra essa pessoa pegar o carro e ir trabalhar todos os dias na distância da onde ele mora para o canto onde ele trabalha, seria tipo horas de carro, ida e volta, sabe? Mas por causa dos metrô tudo é muito facilitado. 15 minutos o cara já tá no lugar de trabalho ali, onde com o carro gastaria mais tempo. Então, sim, eu fiz a minha teoria aqui na minha própria cabeça que o Isagi tá indo pra Europa, ok? Eu acredito fielmente que pra mostrar essa passagem é porque ele tá saindo, é uma viagem internacional. E pra onde o Isagi vai? Cara, Espanha ou Alemanha, tá bom? Espanha ou Alemanha, eu não tô botando muita fé que vamos sair pra outro lugar. Agora, se chegarmos a ver o Brasil, eu não sei nem como é que eu vou reagir, cara. Eu não sei nem como vou reagir, porque já temos o arco aí em Haikyuu, né? Com o Hinata vindo pro Brasil fazer o treinamento. Desculpa pra quem estiver tomando spoiler porque não foram ler o mangá antes. Pô, já não é nem spoiler, pô. O mangá acabou há mais de quase... Já faz mais de uma eleição que o mangá acabou. Mas mesmo assim, cara, se for pro Isagi vir pro Brasil pra aprender alguma coisa em específico, 2 semanas é pouco, sim, mas ainda assim, ver o futebol de perto pode causar alguma coisa no sentido da perspectiva do Yoshi, que é muito rápida. Eu acho que esse capítulo 304 é a prova viva de o quanto o QI de futebol do Isagi é ligeiro, tá ligado? Porque, literalmente, ele pega a caixa, bota o vídeo, em 2 cenas ele assassina ali, ele já sabe o que o ego queria que ele aprendesse. Ele pega muito rápido, e nós já estamos até, certamente, um pouco acostumados com isso, que às vezes nós nem percebemos, né? É só o normal acompanhando o Isagi como protagonista da obra, de o cara simplesmente ir pegando as coisas rapidamente, percebendo aqui, percebendo ali, mas quando tu para pra analisar friamente, tu percebe que não é tão natural, não é tão normal uma pessoa interpretar tudo isso nessa velocidade que o prota consegue. Então, sim, ok? Se for uma viagem pro Brasil, nós enlouqueceremos junto aqui nessas próximas semanas. Eu não tenho muitas esperanças, mas ainda assim não vou tirar completamente a credibilidade desse ponto. Vai ter uma viagem internacional, então vale a pena pontuar, né, a possibilidade aqui. Agora, se não for me seguir nesse núcleo mais singular, mais um capítulo só do Yoshi, talvez ele fazendo alguns merchandise pra Blue Lock, até porque ele junto do Rin e do Shidou são os rostos, né, da Blue Lock por enquanto. Nós não temos ainda a confirmação do Sai se juntando pra marca Blue Lock, né, entrando de uma vez por todas no projeto. Vai acontecer, todo mundo já tá meio na espera, mas ainda assim, se não for acontecer isso aqui, esse núcleo mais focado no Yoshi, talvez com a variedade dos personagens que tiverem no mesmo lugar que ele estiver indo, o que eu acredito que vai acontecer realmente é um capítulo inteiro mostrando diversos dos garotos fazendo o treinamento especial deles. Eu não sei, tá bom? Eu não sei se seria interessante revelar agora o que foi esse treinamento especial, porque pensa comigo, eu só tô colocando aqui a situação. Se realmente teremos um arco antecipando o arco de treinamento onde todos estiverem juntos, vai ser um arco onde os meninos vão desenvolver suas características de forma mais singular, um treinamento especial, o pré-arco de treinamento, né? O arco de treinamento especial. Se vai ter um arco desses aqui, eu acho que seria mais impactante nós pelo menos não termos tudo sendo revelado, que nem a situação do Yoshi aqui. Nós não vemos tudo, né? Nós temos uma ideia do que será trabalhado, o que o ego quer que ele aprenda, ok, mas esse efeito surpresa, se for bem guardado, dá pra ele
foi ser trazido de uma vez só quando aconteceu o treinamento em conjunto dos meninos da seleção. Quando toda a seleção tiver reunida, vamos vendo assim no arco de treinamento, um capítulo atrás do outro, revelando várias singularidades novas que o Ego pediu para que os meninos trabalhassem. Claro que elas não vão estar desenvolvidas já completamente, mas pelo menos vamos ver o conceito inicial, o pré-design daquilo se formando. Já pode até surpreender alguns dos meninos que não estiverem esperando algumas características específicas em alguns dos jogadores que não tem cara de usar essas características. O Ego vai surpreender muita coisa, então eu fico meio com o pé atrás do capítulo C sobre mostrar o que o Ego queria pra cada um dos meninos. Será que não fica muito repetitivo também? Será que isso aqui não seria uma coisa mais impactante, realmente deixando pro arco logo a seguir? Eu vejo dessa forma. O volume vai ainda ter uns 9, 8 capítulos aí, então vamos com calma, vamos sem pressa. Um capítulo pra mostrar um pouco mais dos garotos e talvez se encerra mostrando pra onde é o lugar que o Isagi tá viajando. Talvez o foco inicial seja no Rin. Teve isso, né? Se nós formos se basear da última vez ali, teve um momento do Isagi e logo após o momento do Isagi cortou pro momento do Rin. Então essa seria uma aposta até que meio certeira a se fazer para esse próximo capítulo. Na última pausa, no último descanso que tivemos o capítulo ali do Isagi na sua casa, mais relaxadinho. Tivemos a reafirmação de que ele ia viver pro projeto de agora em diante. Aí começou a Liga Negoísta, mas antes de começar a Liga Negoísta, tivemos um momento totalmente focado na perspectiva do Rin e o que ele queria de agora em diante. Então será que logo após esse capítulo não vamos repetir essa mesma fórmula? Mais um capítulo seguido, mostrando agora a perspectiva do Itoshi Rin. Quais são suas metas, agora que ele não é mais o único número 1 do projeto? Qual a sua perspectiva em cima do Isagi, já que ele perdeu, mas nós não tivemos nada disso sendo mostrado. Eu pensei que ia ter mais coisinha no final da partida, mas não, né? Focou mais no Kaiser nessa finalização contra o PXG. O Kaiser era mais boys na Liga Negoísta do que o Rin, né? Nós temos que concordar isso, mas ainda assim. E o paralelo de perspectivas com relação ao início da fase 2 e o início da fase 3 do projeto. Será que não é possível disso acontecer? Eu diria assim, gente, que tipo, agora que eu parei pra interpretar isso aqui de uma maneira mais congelada, é até mais fácil, tá bom? Das ideias que eu tinha pensado até agora, disso aqui acontecer, disso aqui ser realmente o foco desse capítulo 305. Pensa comigo, cara, quem mais protagonizaria um capítulo bem do que o Itoshi Rin de preparação? Se o Isagi não vai aparecer e vai focar agora no treinamento especial de cada um dos garotos, quem é que vem depois do Isagi pra ser mostrado? Será realmente que é tão difícil de imaginar sendo o Itoshi Rin? Claro que eu quero muito ver foco no Shidou, foco no Barou. Se tiver como dar pra maioria dos personagens que estão ali no topo, pelo menos durante esse próximo capítulo, eu já ficaria feliz. Mas sei lá, tá ligado? Se é um arco de preparação para o arco de treinamento pra Copa do Mundo que vem só depois desses dois, meio que se temos um volume inteiro, é melhor dar um foco, uma atenção para aqueles que são as peças fundamentais da equipe do Japão, e depois nós seguimos com outras situações que sejam menos importantes, né? Eu creio pelo menos que é mais funcional a obra seguir dessa forma durante esse volume aqui, que é meio até inesperado pra mim. Eu pensei que já teríamos um volume total focando no arco antes da Copa do Mundo Sub-20, só que não, temos um arco antes do arco que é o arco antes da Copa do Mundo Sub-20. É a loucura, né? É a loucura que os autores idealizam pra obra. Quem imaginou que teríamos um arco de treinamento antes do arco de treinamento? Incrível, incrível. De toda forma, mandem as suas opiniões. Vocês acham que, se não agora, teremos realmente, durante esse volume, um foco especial no Isagi na sua viagem e, sei lá, realmente sendo uma viagem num local totalmente surpreendente? Ou vocês estão mais com o pé no chão, não estão com tantas expectativas sobre isso e pensam que vamos ficar mais quase no mesmo ali? O treinamento dos meninos, nós vamos ver um pouquinho do desenvolvimento de cada um singularmente e depois eles se reúnem no final do volume pra fazer o treinamento em conjunto. Eu tô imaginando que realmente, pelas caras, o primeiro capítulo do volume mostrar que eles estão agora começando um treinamento especial, meio que dá um significado de que passaremos pelo menos esses próximos 9 capítulos inteiros com eles
focando nisso. Se tivermos uma sequência de capítulos mostrando um pouco mais de cada um e as especialidades que o Ego preparou pra eles, pô, eu não ia reclamar não. Eu não ia reclamar mesmo, ok? Um arco inteiro de preparação pra preparação. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que teríamos tanto tempo assim antes da Copa do Mundo, mas eu tô feliz, não tenho o que reclamar não. Vamos ver como é que se desenvolve aí. Mandem suas opiniões aqui embaixo e nos vemos aqui amanhã pra mais um vídeo. Valeu, falou e cut!